Cenário Brasil, com Fernando Schiller. A votação do veto do presidente da República à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento vai acontecer no próximo dia 4, segundo o próprio presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. A votação na sessão do Congresso prevê a votação do veto da desoneração. Então, dia 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos, porque para a gente votar os PLNs, pela legislação e pela decisão do Supremo, os vetos estão trancando a pauta. Então temos que votar não só o veto da desoneração, como o veto que diz respeito ao marco legal do saneamento e também outros vetos que estão pendentes de votação. Bom, o presidente Jair Bolsonaro vetou em julho, o dispositivo que prorrogava até o ano que vem a desoneração da folha de 17 setores da economia. São os que mais empregam, mais de 6 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de empregos em jogo. Essa discussão está próxima do fim, Fernando Schiller. Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mariana? Nossos ouvintes. Olha, é uma situação bizarra, Pedro, eu diria. Bizarra por quê? Porque as empresas estão fazendo seu planejamento tributário, não é só planejamento tributário, aí você tem planejamento de negócios para o ano que vem, aliás, para janeiro, que é daqui a 2 meses, 3 meses, e não tem essa previsão. Quer dizer, se vai. Vamos para o nosso ouvinte entender besse esse tema. Esse é uma política do governo que vem de 2012, a época foi a primeira introdução desse tema, foi feita pela ex-presidente Dilma Rousseff, que determinou a desoneração da folha, onde você coloca para as empresas a alternativa de fazer o recolhimento para o INSS de 20% sobre a folha, ou seja, tributar a folha, ou trocar esse tributo por uma contribuição, na verdade um tributo de 1,5% a 4,5% sobre o faturamento, sobre a receita bruta da empresa. Então, obviamente, no planejamento tributário das empresas que são intensivas de mão de obra, aí você tem construção civil, você tem o setor de call center, setor calçadista, setor têxtil, quer dizer, setores que empregam muita gente no Brasil, são milhões de trabalhadores, obviamente migram para o imposto sobre faturamento. Isso é bom para as empresas. O governo calcula um pouco mais de 10 bilhões aí de renúncia que o governo faz em termos de arrecadação de impostos, mas esse dinheiro fica no mercado, não é? A polêmica que existe no mundo dos economistas, não é? Tem muita pesquisa sobre isso, é que isso não determina necessariamente geração de emprego. Tem um estudo, inclusive, feito pelo Adolfo Sachida, que agora, inclusive, é um assessor do ministro Paulo Guedes, pelo IPE à época. Ele analisou 6 anos, ele e alguns economistas do IPE analisaram 6 anos, comparando setores que ganharam a desoneração, foram contemplados pela desoneração, com setores que não tiveram a desoneração. E o efeito sobre o emprego, segundo a pesquisa, que é uma pesquisa técnica feita pelo IPE, é nulo. Quer dizer, o efeito é nulo. Nós tivemos, vamos lá, durante o vigor a vigência dessa desoneração, desde 2012, a maior crise de desemprego da história recente do país. Não é? Por que a crise surgiu? Em função daquela crise de 2015, 2016, que tem natureza fiscal, o desequilíbrio fiscal do país, levou a um desarranjo das contas públicas, não é? E contaminou a economia. Não é? Então, quer dizer, agora a pergunta nós estamos no meio ou tentando sair de um processo de pandemia, ensaiando um processo de recuperação econômica. É o momento de você retirar essa desoneração da folha? O ministro Paulo Guedes, que cá entre nós, é um ministro, quer dizer, historicamente defendeu desoneração, redução de carga tributária, etc., ficou numa posição delicada. Quer dizer, ele passou a defender uma tese de que a desoneração deveria ser feita para todos os setores. O ministro Paulo Guedes é um apaixonado pela tese da desoneração da folha, não é? Nesse sentido é interessante, então, o ministro Paulo Guedes parece ter um pouco o discurso da ex-presidente Dilma em 2012, né? Tem que exonerar a folha para gerar emprego, para não obstruir a criação de emprego. Só que ele defende que isso seja feito genericamente na economia e em troca seja criado a nova CPMF, exatamente para você ter a substituição dessa receita tributária. Como isso não vai acontecer, isso é sonho de uma noite de verão. Aliás, a gente falou muitas vezes aqui no jornal, gente que não tem chance nenhuma para a reforma tributária esse ano, não tem chance nenhuma para CPMF. A discussão objetiva é esta: você vai prorrogar até o final do ano que vem, mais um ano, portanto, a desoneração desses 17 setores ou não? Não é? Qual é a minha impressão, conversando com algumas pessoas em Brasília, tomando um pouco a temperatura no Congresso?
vai ser derrubado esse veto. Vai ser derrubado. Não tem clima no Congresso para segurar isso. Tem manifestações de setores empresariais em Brasília, há muita pressão. Não é? De novo, que desoneração médio prazo não gera emprego parece estar consolidado na análise econômica. Agora, que nesse momento você vai desarrumar as empresas, não é? Se obrigar as empresas a fazer todo um replanejamento tributário, não é? As empresas que já, de alguma maneira, contam com essa desoneração, obviamente vai. Não é? Então, a tendência aí, essa sessão conjunta, esses vetos hoje trancam a pauta do Congresso, precisa desobstruir essa pauta. Não é? A própria liderança do governo no Congresso vem emitindo sinais contraditórios, mas, digamos assim, o clima é para a derrubada desse veto aí que o presidente Bolsonaro fez na desoneração da folha. E vai ter que ter alguma contrapartida aí? O ministro Paulo Guedes vem com mais força depois dessa decisão do Congresso aí, ou é uma acomodação natural, hein, Schiller? É uma acomodação, não tem espaço para nada mais complexo esse ano. Quer dizer, você não vai ter criação de outro tributo, não vai avançar nada a reforma tributária. Eu vou dizer uma frase, Pedro, Mariano, nós estamos hoje no Congresso mais atrasados, com menos consenso do que nós estávamos no início do ano com a reforma tributária. O ano nós não avançamos nada durante esse processo. No começo do ano, a gente lembra que a gente conversava aqui, havia um certo consenso em torno da PEC 45, que vinha da Câmara, não é? O Bernard Api, quer dizer, todo aquele processo. Depois, ao longo do ano, esse consenso desmoronou. O governo voltou a insistir na CPMF, quer dizer, bom, esculhambou a discussão da reforma tributária, então não vai acontecer isso. O que vai acontecer é um furo de caixa, realmente. E esse é o problema. Não é? Se me perguntar assim, o que gera emprego de verdade, na minha visão, o que gera emprego de verdade? Outra pauta que está parada, que é a autonomia do Banco Central, que é votar o orçamento, que é votar, avançar um pouquinho que seja a reforma administrativa, que é votar a lei lá do contra os penduricalhos, ou seja, para você criar uma possibilidade de estabilização fiscal e de uma perspectiva de retomada de superávites, etc., para dar conta da dívida, da relação dívida-PIB. Ou seja, é isso que o mercado está olhando, que vai melhorar o clima econômico. Agora, digamos assim, desoneração da folha, nós estamos discutindo o prejuízo, quer dizer, é o fim da fila da discussão. E eu acho que vai ser derrubado esse veto, até porque não tem muita alternativa aí. Fernando Schiller conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O Schiller volta ao longo da nossa programação. Valeu, hein, Schiller? Bom dia para você. Grande abraço.